Bom dia a todos. Desejo que seja um dia de muitas palestras agradáveis, muitas perguntas interessantes e que nós possamos usufruir o máximo da presença desses convidados que vão ajudar a pensar a arquitetura, o teatro e a cultura. E hoje temos o professor José Simões de Almeida Júnior, investigador associado do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Também membro da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Direção Regional de Cultura, Centro, Ministério da Cultura de Portugal. Seja muito bem-vindo, professor Simões. Obrigado, Evelyn. É um imenso prazer estar aqui num colóquio com tantas possibilidades e tantas reflexões efervescentes. E o problema de se falar no segundo dia é que você fica tomado pelo primeiro dia e aí você fica querendo mudar, mas ainda bem que já estava escrito. Portanto, eu penso, primeiro eu começo dizendo que não sou arquiteto e não sou cenógrafo. Esta já é uma consideração inicial para que vocês me perdoem, uma plateia com cenógrafos e arquitetos e os outros estudiosos da área, que me perdoem caso eu não seja tão preciso nas terminologias nas quais eu me aventuro a pesquisar. Eu começo, o tema é o lugar teatral entre o visível e o não visível. O ponto de partida para a reflexão é de propor o lugar teatral como agente, uma espécie de mídia definidora do fenômeno teatral. Nesse sentido, o lugar teatral não é concebido como reflexo ou mesmo um depósito da cena. Constitui-se no território vivenciado, edificado ou não, para esse fim no qual realiza-se a ação teatral. A localização geográfica do lugar teatral, num dado momento histórico, significa uma fração da totalidade mundo-teatro. É nela, portanto, que ocorre a singularidade da produção teatral capaz de se renovar, adaptar e mesmo criar outras teatralidades e modos de percepção social dos lugares teatrais. Temos, então, o neologismo lugar teatral, compreendido como uma unidade cultural, artística e social organizada num dado contexto urbano, identificado pelo uso que os artistas e o público fazem dele. Nossa reflexão hoje aqui, acerca do lugar teatral e a cidade em Portugal, propõe a discussão da visibilidade, eu espero conseguir, em dois momentos e perspectivas, ambas ligadas aos procedimentos da visibilidade de tais espaços no panorama cultural, social e artístico. A primeira observação encontra-se na apresentação de questões vinculadas a cidades de pequena dimensão, localizadas na região centro de Portugal. A segunda encontra-se relacionada com o imaginário teatral em Portugal. Inicio as considerações acerca do lugar teatral visível e não visível. Observem bem que eu não uso a palavra invisível, porque eles estão lá, e a visibilidade é dada por uma série de outras questões sociais, culturais, midiáticas e políticas. Nas cidades de pequena, na verdade, há um conceito importante, que é o conceito de cidades de pequena e média dimensão, que
no decorrer nós vamos estar falando, eu vou estar falando especificamente das cidades de pequena dimensão, no tecido teatral português. Tal dimensionamento espacial da cidade faz saltar aos olhos características, ou melhor, acentua determinadas ações responsáveis por parte da visibilidade dos lugares teatrais. Os elementos que dão visibilidade à atividade teatral de tais localidades, cidades, vilas, aldeias, freguesias, lugares, são definidas, por um lado, pelo imaginário da própria atividade teatral e sua ação no local, e, por outro lado, pelas dimensões de sociabilidade entre os agentes realizadores da atividade teatral, o lugar teatral e a comunidade local no qual se encontra inserido. Nas cidades de pequena dimensão, investigadas na região centro de Portugal, quase na sua totalidade apresentavam apenas um grupo de teatro e, em grande parte, a ausência de estruturas ou equipamentos específicos para a apresentação teatral. Os principais equipamentos para o teatro eram salões das associações, as casas do povo, os cine-teatros e alguma presença do edifício teatral. Bom, feito este preâmbulo, eu parto deste neologismo que venho tentando construir acerca do lugar teatral, portanto, diferenciado do próprio edifício teatral. Dentro da minha proposta, da proposta que sigo elaborando, um edifício teatral pode não ser um lugar teatral. Portanto, o lugar teatral, ele se dá como uma unidade reprodutível e também, esta é ainda a questão que venho seguindo, se ele é totalmente efêmero ou não. Mas isso nós vamos discutindo mais à frente. Portanto, o lugar teatral é fundamentalmente um locus social. Portanto, pelo vivenciado e não pelo vivido, que pode no vivido trazer uns aspectos de memória, e eu penso que ele é da ação do presente, portanto, vivenciado. Nesse sentido, vamos ver se funciona. Aqui tem um mapa, eu queria que vocês acompanhassem. Eu vou parar, largar o texto, que o texto já está nos anais, e vou seguir uma conversa que vai ficar mais divertido. Se vocês observarem a distribuição dos cine-teatros da Susana Constantino, uma pesquisadora de cine-teatro portuguesa, vocês vão verificar que a mancha do cine-teatro, ela se localiza principalmente na região litorânea. Portanto, nós vamos notar que isso se feito em temporalidades, nós vamos verificar que todos os outros equipamentos culturais tenderam a ir para o litoral. Portanto, esta zona se enriqueceu. Aqui nós temos Lisboa, lá temos o Porto, e esta zona há a primeira grande autovia que liga. Portanto, aqui praticamente está uma série de cidades. Isto aqui forma-se um grande corredor. Bom, o que acontece? Dentro das nossas discussões, aqui a gente tem grandes distâncias entre os equipamentos culturais, portanto, poderia se pensar na ideia de um deserto de equipamentos culturais. O professor Claudino Ferreira reinverteu essa pesquisa, nada como olhar, este mapa, exceção só dos cine-teatros. Depois tem os mapas de todos os equipamentos, teatros, não teatros, salões, centros culturais, enfim. E o Claudino fez uma perspectiva, fez uma análise muito interessante, analisando a quantidade de pessoas